Boa noite, pessoal. Nós vamos dar início à nossa live. Vamos para mais uma conversa sobre algumas temáticas que nós abordaremos, que estamos, na verdade, abordando desde o início. E hoje nós vamos dar uma reforçada e ampliar um pouquinho os nossos conhecimentos, certo? Boa noite a vocês que já chegaram. Vão aí sinalizando para mim como é que tá o áudio, como é que tá a imagem, se tá tudo ok, se tá tudo pronto, se tá tudo em cima pra gente começar. Vão sinalizando, vão dando aí o parecer de vocês com relação à qualidade. Estão ouvindo direito aqui? Tá ouvindo bem, gente? Tá saindo tudo aí legal. Paola tá dizendo aí que aqui tudo ok. Então, se uma pessoa tá ok, as outras também com relação ao que eu tô transmitindo também tá, né? A não ser que vocês estejam com algum problema aí na internet de vocês e aí começa a apresentar algumas dificuldades. Desde já eu gostaria de agradecer pela fidelidade de vocês, pelo carinho de vocês. Algumas pessoas têm manifestado assim, tem compartilhado comigo da satisfação de estar participando do grupo, da satisfação que de estar assistindo das lives. Algumas pessoas se esforçaram ao ponto de criar o Facebook para poder interagir. Isso é muito bom, porque assim, é recíproco, né? Quando a gente se propõe a fazer algo porque a gente percebe que o que está acontecendo precisa ser melhorado e recebe, em parte, a resposta positiva, então isso é muito bom. É muito bom mesmo. Eu sou muito grata a Deus pela visão que me foi dada com relação a essa possibilidade de acompanhar vocês através de lives, né? Através do grupo de WhatsApp. Na verdade, eu já tinha um grupo de WhatsApp e acompanhava. Mas assim, não era algo tão presente porque a gente tinha a presença de vocês no consultório, né? Mas assim, com essa atividade que a gente tem hoje, que está tendo hoje, eu nunca tinha feito. Então assim, eu agradeço a Deus pelo privilégio de poder estar ajudando a vocês um pouco, né? Que eu sei. E vocês têm também me dado uma resposta assim, bem significativa com relação ao programa que nós estamos criando. Débora, isso que a gente está fazendo contigo, esse acompanhamento que nós estamos aí fazendo contigo, é algo já programado, já é algo fechado, já é algo pré-estabelecido? Em se tratando de conteúdo, sim. Em se tratando de conhecimento ou de alternativas aplicadas, sim, porque a gente não pode fazer nada no achismo, né? Alguém estudou, alguém testou, alguém percebeu que essas combinações realmente resolvem. Então, nada é aleatório, certo? Tudo é baseado em conhecimento científico. No entanto, a forma como eu estou passando para vocês não é algo engessado. Nós captamos algumas privilégios, não digo assim privilégios, mas a gente percebe algumas prioridades, a gente percebe o perfil, a gente percebe algumas restrições que esse grupo exige. Então, assim, mediante a isso, a própria modalidade da aplicação tem que ser de uma forma diferente, porque nós estamos vivendo praticamente em 100% online, né, presencial. Muito pouco, porque nós estamos na rede municipal de saúde atendendo, nós
condensamos o atendimento em 2 dias da semana, então ficou algo muito restrito com relação à quantidade de pacientes a serem atendidos durante esses 2 dias e também aos critérios, aos protocolos que são exigidos pelo Ministério da Saúde com relação à pandemia, certo? Mas a gente também entende que a atenção básica ela não pode ser deixada de lado, porque existem outras comorbidades, outros problemas de saúde que precisam da nossa atenção, precisa também ter um cuidado maior e a gente não pode deixar de lado. Então a gente, mesmo diante de uma pandemia, foi necessário que os atendimentos voltassem e a gente está, graças a Deus, conseguindo conciliar e conseguindo manter acessível à população, né, de Elísio Medrado, o atendimento presencial. Mas, utilizando esse recurso agora, nós ampliamos isso para além da barreira geográfica, né? Porque em outras cidades, em outros estados, algumas pessoas também já nos acompanham através do grupo do WhatsApp e também através das lives. Então, nós temos percebido que a tecnologia, o mundo digital, ele precisa ser inserido em todos os ramos possíveis, né? A gente percebe que até mesmo instituições que a gente imaginaria que seria fechada, iria ter resistência com relação ao uso da tecnologia, abraçou assim e está tirando de letra, né? A gente vê as igrejas, tem se repensado a sua liturgia. A gente tem observado que as escolas, né, têm repensado a sua metodologia. A gente tem observado que as universidades também estão repensando a sua metodologia de ensino. Então, as profissões não podem também estar à mercê dessa tecnologia, certo? Então, assim, tudo tem que ser muito bem pensado de agora em diante. Por quê, Débora? Porque essa pandemia não vai passar. No contexto de pandemia, pode sim passar, né? Porque possa ser que essa visão global dessa contaminação termine. Mas a gente sabe que nós passaremos a conviver com vírus para o resto da vida. Basta nós também termos o cuidado de saber lidar com essa situação, certo? Mas vai estar tudo se encaixando, tudo vai estar dentro, a gente vai aprendendo, foi nossa primeira experiência com pandemia, e aí a gente está, muito embora a gente já tenha ultrapassado mais de 100 mil mortes no nosso país, a gente tem observado que algumas ações do Ministério da Saúde e de algumas secretarias municipais têm dado certo. Graças a Deus, Deus tem sido misericordioso para conosco. Não é isso? Bom, nós vamos iniciar mais uma vez para quem está chegando agora. Boa noite. Nosso muito obrigado pela presença de vocês. Alguns pela primeira vez. Quem tá aí pela primeira vez, assistindo a primeira live, coloca aí o número 1 aí pra mim nos comentários. Ó, gente, eu gostaria que vocês participassem nos comentários, certo? Fazendo pergunta, se manifestando de uma forma, dizendo como se fosse assim, ó, eu tô aqui, eu tô assistindo, eu tô presente. Nos comentários também. Vai apertando aí também, né, o ok, o coraçãozinho, que se tá curtindo, se não tá. Mas também vai comentando. Então, quem tá aí pela primeira vez, ó, Neide tá aí pela primeira vez. Quem mais tá pela primeira vez aí? Quem tá pela primeira vez, só Neide que tá pela primeira vez. Tem algumas pessoas que tá chegando ainda. Eu não sei se já tá o link lá no grupo, não sei se Niele colocou o link lá no grupo. Quem mais está assistindo pela primeira vez, é a primeira live. Quem colocou aqui, quem é pela primeira vez, eu aconselho ir lá no meu canal no Facebook, no YouTube, se inscreve lá no canal. Todas as outras lives já estão salvas lá.
Desde já, eu gostaria, Daiele, a primeira vez, eu gostaria de agradecer. Muitas pessoas me procuraram no privado, se colocando à disposição para salvar as lives para mim e encaminhar para que eu pudesse salvar. Nide, primeira vez, seja bem-vinda, para poder salvar no YouTube. Então já tá lá tudo salvou tudo lá no YouTube. Então você que tá pela primeira vez, não assistiu nenhuma ainda, vá lá e assiste, se inscreve no canal e dá sua curtida lá, né? Aperta lá o like se você gostou. Porque, gente, há essa necessidade da gente estar pedindo para se inscrever no canal. Porque para se ter uma transmissão ao vivo no YouTube, a gente precisa ter mais de 1.000 inscritos. A gente consegue fazer pelo notebook, mas pelo celular, pelo alguns aplicativos, só quando passar de 1.000 inscritos a gente passa a ter a possibilidade de fazer essa transmissão ao vivo para vocês lá no YouTube, certo? Então vai ser bem melhor lá, mas em breve a gente vai estar fazendo lá pelo YouTube, certo? Então desde já vai lá, procura meu nome lá, Débora Simone Santos, vai lá e se inscreve no canal. Então, mais uma vez, muito obrigada pela presença de vocês. Hoje a live eu tenho certeza que vai mexer muito. Celeste tá mandando brigar com Cleo, que sabotou ela com biscoito. Quem é Cleo, velho? Rapaz. Mas menina. Mas pelo menos aí, Celeste, você tá confessando, tá perdoada, né? Pecado que a gente confessa é perdoado. Ah, Jesus. Sejam bem-vindos. O Salmo 7. Quem aqui leu o Salmo aí? Ivone, eu tô pela primeira vez. Ivone, minha cunhada, seja bem-vinda. Eu participei de todo o seu esforço em poder assistir essa live. Deus te abençoe. Eu tenho certeza que essa live hoje vai falar muito ao teu coração. Porque você se esforçou tanto para poder estar aqui assistindo. Então é porque realmente Deus tem algo para falar ao teu coração. Quem aqui leu o Salmo 7, gente? Coloca assim, eu assim. Mas foi Cleane que sabotou Celeste? Eu não tô acreditando nisso, não. Eu tô pensando que é outra Cleo. Mas eu... Ah, entendi. Foi por causa da receita, não foi? Do biscoito de maisena. Ô, Celeste, o meu tá guardado lá. Lala guardou o meu também. Tô doida pra comer o meu também. Né? Essas coisas com carinho tem uma energia tão boa que nem mal faz. Quem fez a leitura do Salmo? Realmente não tinha goiaba na receita não, viu, dona Celeste? Você botou de gaiata. Gente, quem leu o Salmo 7? Todo mundo leu? Quem cumpriu essa tarefa? Vai sinalizando aí, eu. É importante a participação de vocês, viu? Possa ser que você ache assim, a Débora toda hora fica dizendo eu, mas é interessante. Quem aqui... Agora eu quero que vocês sejam bem verdadeiras. Quem aqui não tinha o hábito de ler a Bíblia? Quem não tinha o hábito? Quem não tinha? Por causa de gente leu, viu? Parabéns. Muita gente está lendo. Quem aqui não tinha o hábito de ler? Nunca leu? Ou não tinha o hábito de ler? Vai dizendo aí, eu não tinha. Quem aí? Boa noite, Ivone, seja muito bem-vinda. Agora, quem tinha o hábito de ler, que não tinha o hábito de ler, bota não. Quem não tinha o hábito de ler e agora tá lendo através do acompanhamento. Muita gente leu, muito. Gente, esse salmo foi assim muito chocante. Eu não sei em que versão você leu. Eu tô lendo a versão que eu tô postando é uma versão, não é a versão católica, como eu já falei, que eu ainda não tenho uma Bíblia católica. Mas eu já li a Bíblia, viu? Mas essa Bíblia que eu tô postando, ela é muito fiel também à original, como
a Bíblia Católica, que é uma linguagem mais rebuscada. Camila não tinha um hábito, Camila. Pronto. Que bom que você está lendo, Camila. Viu? Que bom que você está lendo. Então, esse salmo foi um salmo muito forte, né? Foi um salmo muito forte. Eu não sei vocês, mas eu destaquei o verso, se eu não me engano, foi o verso 12, parece, né? Eu postei lá. Silvana também não tinha um hábito de ler. Sejam bem-vindos vocês que estão chegando agora. Então, vocês que não tinham o hábito de ler, estão tendo o privilégio de ler. Muito bem, Celeste. Ler na hora de dormir, né? Eu leio nas primeiras horas do dia. Eu ia falar uma coisa que fugiu da minha mente. Mas esse salmo foi um salmo bem forte, muito forte mesmo. Ele falou muito sobre a questão da maldade, né? Que algumas pessoas, ou no sentido figurado, né? Ele fala sobre a questão de que o mal, ele cava a cova, mas no final, lá no final, quem cai nessa cova é a própria pessoa que cavou. E é verdade, viu, gente? E essa maldade, ela não vem só, não. Ela vem cercada de dano, ela vem cercada de falsidade, ela vem cercada de malícia, ela vem cercada de muitas coisas ruins. Mas quando rebate em pessoas que têm energias positivas, o retorno cai para aquele que vem com essa maldade. Então, assim, eu até já falei que próximo tema da nossa live, a gente vai falar sobre energias, e vocês vão ver que a coisa não é brincadeira não, é uma coisa muito séria. Então, esse salmo falou bastante comigo, principalmente esses 2 versículos que eu destaquei. E amanhã é o Salmo 8. Desde já, né, vocês sejam despertados para poder fazer essa leitura. E peça sempre assim, se você não quiser ler o Salmo todo, porque tem pessoas que não têm tempo, escolha um versículo só e leia, certo? Aí antes de ler, pede para Deus assim, Deus, o que é que tu queres falar no meu coração através desse Salmo? Aí Deus vai lá, ó, e fala no teu ouvido o que ele tem para transmitir para vocês, certo? Já colocaram o link lá no grupo, o grupo de WhatsApp, já colocou, Niel já colocou. Eu gostaria de falar mais uma vez. Isso, lembra a história de Esther, realmente, é verdade. De Mardoqueu, né? Que o cara fez a forca pra colocar Mardoqueu lá e depois quem foi enforcado foi ele. É verdade, Cleane. Mais uma vez eu gostaria de falar sobre a meta da água. Tem algumas pessoas que estão entrando aqui pela primeira vez. A meta da água é seu peso atual multiplicado por 30. Então, se você pesa 80 quilos, vai pegar 80 vezes 30. O valor que você encontrar é o mínimo de água que você precisa tomar, certo? Todo mundo aqui está tirando de letra esse cálculo da água, porque nós vamos encerrar a permissão da entrada de pessoas do grupo amanhã. Então eu já não vou mais falar sobre esse assunto, porque todo mundo lá no grupo já sabe. A não ser que alguém assistindo a live falem que precisa entender o cálculo da água, e eu falo. Mas assim, eu não vou ter mais a obrigação de colocar na pauta falar sobre a meta da água, certo? Eu queria saber o que foi para vocês quando acordou hoje de manhã e viu lá que... Aliás, ontem eu coloquei que a meta de hoje seria sem embutido. Aí você diz assim, hoje é sexta-feira, dia que a carne está terminando, dia da gente abrir aquela lata de sardinha, e Débora vai e coloca... Aliás, não, amanhã, o enlatado é amanhã. Aí, no sábado, né, fazia aquela... Tem gente que gosta de fazer
recheios, utilizar o milho verde. Parabéns, Cleo, bateu a meta. Usar a azeitona, né? O milho verde, a ervilha, a sardinha, o quitute, e amanhã vai ser enlatado, viu? E hoje foi embutido, né? Eu dei para vocês aquela relação toda do que seria o embutido. E às vezes a gente não sabe dos prejuízos que um alimento embutido. Ainda não está no grupo não, né? Alguém aciona a Niele aí no privado para que ela coloque. Os malefícios que um embutido pode ter. Principalmente a salsicha, né? Porque a salsicha antigamente, o revestimento dela era uma fibra natural, né? Um revestimento natural. Hoje é sintético, então é pior ainda, certo? Se você tem 63 quilos, vai multiplicar 63 vezes 30. Alguém multiplica aí para ela e posta aí, fazendo por favor no comentário, certo? É só multiplicar. Então, os malefícios do embutido, gente, só tem duas coisas que a gente não precisa. É sal, né? Sódio e gordura. Então, nenhum dos dois faz parte do grupo alimentar essencial que justificaria você estar fazendo e estar comendo todos os dias, certo? Então, o embutido, ele é muito prejudicial à saúde. Aquele feijão, tem gente que faz o feijão da semana, toda vez que faz o feijão, coloca calabresa. Gente, um conselho que eu dou para vocês. O feijão da semana, você faz igual o feijão paulista, só no tempero básico. E aí, quando sentirem vontade de comer uma feijoada, aí vocês acrescentam. Mas nós, baianos, a gente come feijoada praticamente todos os dias, porque é um feijão que tem costela de porco, que tem a calabresa, que tem o bacon, que tem o tocinho, que tem uma série de coisas que é muito, muito sódio na composição. Mas ainda não terminou o dia ainda não, viu, Ailda? Dá para você terminar, bater sua meta aí até você conseguir aí o seu ideal, certo? Isso, tem a noite agora para você bater o seu ideal aí na quantidade de água. Eu gostaria de mais uma vez falar sobre a feira gastronômica, Débora. Nós estamos em pandemia. Não tem previsão de outras atividades voltar. E você está falando todo dia nessa feira, gente. Por que eu falo? Porque eu acredito, certo? A minha cunhada quase me bateu ontem porque eu não falei do caldo de aipim dela. Realmente é o caldo de aipim, um dos caldos mais saborosos que eu já comi na minha vida. E aí eu disse para ela, não se preocupe não, moça, que na feira vai estar lá a barraquinha do caldo da Ivonete. Aí a barraquinha dela vai ser do caldo. Mas muitas pessoas ainda não citei como referencial de culinária, e até mesmo você que está me assistindo aí, né? Que tem vontade de iniciar uma vida, uma experiência gastronômica, já começa a testar suas receitas. Eu sou boa em quê? Porque assim, ó, tem pessoas que cozinham bem tudo, mas tem pessoas que se destacam em alguma coisa. Por exemplo, eu vou dar só um exemplo aqui. Noélia, a coxinha de Noélia. Geralmente as pessoas falam assim, né? O acarajé de Suzy, o acarajé de Marleide, o acarajé de Lia. Algumas pessoas têm me elogiado muito o acarajé de Lia e realmente é muito bom. O acarajé da Coca, de Piedade. Então, assim, naquilo que você se destaca, você passa a preparação que você faz passa a ser referência do seu nome, acompanhado do seu nome. Então, assim, a alimentação, ela tá tão enraizada em nós, né? Na nossa antropologia, que não existe história antropológica, não existe história humana sem a presença do alimento, né? Então, o alimento, ele veio ao longo da história se reconstruindo, se reinventando para se adaptar ao ser humano que nós somos hoje.
E por que falar disso? Porque a gente também precisa resgatar a alimentação dos nossos ancestrais, né? Na sua forma mais natural possível. E essa feira, gente, é uma feira que ressalta a economia solidária. Em Aliso Medrado, a gente não trabalha com a economia solidária. Existem algumas associações, algumas, né? Eu posso contar na palma da minha mão as associações que faz valer alguma coisa em Aliso Medrado. Nas demais, muitas ainda estão inativas e as que estão existentes precisam ainda impulsionar para atingir esse conceito de economia solidária, certo? Eu queria... o acarajé da Kátia, né? É maravilhoso esse acarajé da Kátia, é verdade. Eu acho que essa feira o que vai ter, assim, uma ala só de acarajé. Vai tomar quase a feira toda. Depois, em uma das lives, eu vou contar a minha experiência, a experiência que eu tive, que eu participei de uma feira dessa, da economia solidária lá no Rio Grande do Sul. Foi uma experiência muito interessante e eu vou fazer uma live só para contar isso para vocês, porque vocês vão chocar, vocês vão assim perceber o quanto as oportunidades vêm na nossa vida e a gente deixa passar. E aí eu recebi essa oportunidade, não deixei passar e tive experiências incríveis e eu vou contar para vocês em breve, certo? E agora eu queria saber... Boa noite, Adriele, seja bem-vinda. Boa noite, Ana. Eu queria agora que vocês fossem muito, mas muito sinceros em me dizer aqui quem foi, na hora que leu aquela mensagem, foi lá e se olhou no espelho. Quem se olhou no espelho hoje, quando disse assim, se você quiser saber o tema da live... Olhe no espelho. Quem aqui se olhou no espelho? Eu vou esperar vocês escreverem. Quem aqui se olhou no espelho? Vou esperar. Se não se olhou, diga aí, não olhei. Não corri para olhar para descobrir o tema da live. Quem se olhou no espelho, gente? Ninguém se olhou? Seja bem-vinda, Karine. Ninguém se olhou? Érica, seja bem-vinda. Gente, ninguém se olhou no espelho quando eu falei que ia descobrir o título o tema da live. Depois que se olhasse no espelho, ninguém se olhou? A Adriele não olhou. Quem mais? Quem vai ser sincero aqui? A Adriele não, a Adriana não olhou. Lidiane olhou. Ana olhou. Cleo não olhou. Camila olhou. Ailda olhou. Vamos lá. Osinete olhou. Muita gente se olhou. Silvana não olhou. Eita, vai ter um bocado de gente que não vai saber o tema. Qual mais calórico, acarajé ou cachorro-quente? Se a sua intenção é perguntar em caloria, é pau a pau aí, viu? Depende muito da composição, a forma como foi feita cada um, certo? Mas é pau a pau. No caso de prejudicial à saúde, o cachorro-quente vai à frente a quilômetros, certo? Por causa da salsicha. E no caso do acarajé, porque é uma questão cultural, então a gente já introduz como alimento tradicional. Então, não é algo que eu digo assim, você não pode comer o cachorro-quente. No meu acompanhamento eu digo não. Mas o acarajé, por ser um alimento cultural, ele é permitido, mas isso assim, bem esporádico, entendeu? A Adriele não se olhou. Lécia não olhou. Paola não olhou. Eu me olho toda hora. Jumara se olhou. Ivone não olhou. Ana Rita disse que fica muito triste quando se olha no espelho. Eu também amo acarajé. Agora eu como a cada 2, 3 meses. Eu como um acarajé.
Quem mais aí não se olhou? Quem mais não se olhou aí no espelho? Quem se olhou no espelho é capaz de saber ou imagina sobre o que a gente vai falar hoje? Sugere aí pra mim um tema para essa live. Vocês acham que é sobre o quê? Já que eu mandei vocês olharem no espelho. É sobre o que essa live? Vocês imaginam que é sobre o quê? Estão pensando aí, né? Enquanto vocês estão pensando aí o tema da live, eu gostaria de, mais uma vez, lembrar para vocês que amanhã nós vamos encerrar o nosso grupo. E vocês que já estão no grupo, se preparem, porque a gente vai começar a fazer algumas restrições, certo? Ah, Débora, mas não já está fazendo restrições? Só as restrições que eu estou fazendo é só a nível de vocês saberem grupos de alimentos que não podem ser essenciais, que não podem fazer parte do dia a dia de vocês. Mas quando eu falo mais restrições é com relação à quantidade. Ana sugere, ou Ana acha que é sobre a aparência. Tem a ver, né? Olha para o espelho, a imagem refletida no espelho, né? Que mais? Imagem, aparência. Eu não gosto de me olhar no espelho. A nossa imagem, Gilmar acho que vai falar sobre a nossa imagem. Cleo acho que vai falar sobre a autoimagem, né? Que é a mesma coisa, no caso, a nossa imagem. Alguém mais? Certo. Quando você coloca um espelho na sua casa, você coloca ele para ornamentar a sua casa, você coloca ele porque o espelho é obrigatório ter, por exemplo, não existe um banheiro sem espelho, ou você coloca sobre o eu ou como eu me vejo, é outra opinião. Ou você coloca o espelho na sua casa porque você quer ter a oportunidade de, antes de sair, dar uma olhadinha se tá bonito, se não tá, se tá errando aqui, se tá errando lá. Qual é o objetivo de se ter um espelho dentro de uma casa? Qual é? Eu tenho, na casa onde eu moro, eu coloquei um espelho enorme, num ponto bem estratégico. O espelho ele fica de frente para a porta de entrada da sala. Ou seja, quem entra na minha casa já entra se olhando no espelho. Não tem para onde correr. A não ser que entre assim com a cara para cima. Mas virou assim, já entra mas vai de frente. Algumas pessoas místicas falam que você tem que colocar um espelho logo na entrada da sua porta, porque se alguma pessoa entrar com a energia negativa na sua casa, volta para ela mesma, certo? Volta para ela mesma. Então ela bate lá e volta. Débora, você acredita nisso? Acredito. Gente, eu não acreditava. Eu confesso para vocês que eu não acreditava. Mas eu tive uma experiência muito, assim, marcante, né? Não que eu coloque o espelho para isso, viu? Eu coloco porque eu gosto de me olhar no espelho e eu gosto logo de me impactar. Mas eu não acreditava nessas questões de energia negativa dentro de casa, não. Até que um dia eu estava em casa, eu ganhei um pé de pimenta. Pé de pimenta lindo. Eu tinha tanto carinho pelo meu pé de pimenta que eu colocava ele bem assim na entrada da porta do meu banheiro. Eu disse. Eu botava assim, não botava na entrada não, eu botava assim, como uma peça ornamental mesmo. Acho que é para refletir sobre o corpo. Vão dizendo aí. Aí, um dia, a gente recebeu um casal lá em casa, uns amigos de Almir, e aí essa pessoa estava com um bebê.
E o bebê estava dormindo no colo. A Almi vai e disse assim, coloca a criança lá dentro, coloca essa criança no quarto. Gente, quando essa pessoa entrou, ela entrou olhando todo o interior da casa. Os olhos dela viravam assim, olhando o interior da casa. E aí, pronto, passou, eu não percebi nada. No outro dia, meu pé de pimenta, ele não secou não, ele virou cinza. Ele virou cinza. E assim, e depois conversando com algumas pessoas, as pessoas começaram a me explicar. E aí outro dia eu vi um pastor pregando sobre isso e ele falava o seguinte, que ou é a planta, ou é refletida na... Se você está com sua energia positiva, você está com a energia equilibrada, não atinge você, mas atinge um animal que tem dentro de sua casa, atinge... Eu vou aproximar mais aqui porque o teu cachorro está latindo muito alto. Atinge o animal, atinge a planta, atinge a criança ou alguém que esteja com um patamar de energia ou o sistema imunológico muito baixo, certo? Então isso é sério. Depois eu vou fazer uma live só para isso. Débora, e como eu sei que eu tô carregada de energias positivas ou negativas? Se sente, viu? É capaz de sentir. E você é aquilo que você alimenta, certo? Você é aquilo que você alimenta. Mas, como eu tinha falado para vocês com relação à autoimagem, ou ao tema da live, realmente é autoimagem. Por que nós vamos falar sobre a autoimagem? Porque eu fiz uma enquete lá no Instagram e no Face, e eu perguntei para as pessoas, já aconteceu, né, Nete? Geralmente acontece mesmo. Eu perguntei lá no Instagram como era que estava, qual era o seu estado nutricional ou do seu corpo naquele momento. Né? Aí eu botei a opção baixo peso e alto peso, né? O peso elevado, alto peso o quê? Peso elevado. E aí, peso elevado foi 100% no Instagram, 100% das pessoas que votaram foi 100%. No Facebook, o percentual foi, se eu não me engano, foi de 15% só do baixo peso. A tua internet que tá ruim ou a minha? Vocês estão me ouvindo bem, gente? Estão me ouvindo bem? Porque Camila tá dizendo que a internet está ruim. Eu acho que não é a minha não, deve ser a dela. Vocês vão posicionando aí, se posicionando com relação à imagem e com relação ao áudio, viu? Sim, aí no Instagram, bem-vinda, Cris, já tava sentindo a tua falta. No Instagram foi 100% das pessoas que votaram falaram que estava com peso elevado. E no Facebook o percentual foi bem baixo também, no que diz respeito ao baixo peso, certo? Então aí eu peguei essa deixa para nós falarmos sobre a autoimagem. Quando eu falei sobre o desafio de olhar no espelho, se olhar no espelho, foi justamente para ver se vocês tinham a capacidade de se enxergar. Porque todas as vezes que uma pessoa vai lá no consultório fazer a avaliação nutricional, quando eu digo para a pessoa assim, você tá com obesidade, a pessoa diz assim, eu com obesidade? Não, eu não tô com obesidade não. A pessoa não se enxerga. Ah, Débora, porque assim, existe a classificação de obesidade, grau 1, grau 2 e grau 3. Grau 1 é mais a pessoa se enxerga mais como sobrepeso do que obesidade. Sim, mas é obesidade, certo? Eu vou aproveitar aqui que Cris falou que chegou um pouquinho atrasado porque estava na igreja. O horário da live ganhou manter esse horário das 19 horas e 11 minutos. No entanto, gente, no domingo, se for necessário ter live, a gente não vai fazer nesse horário, certo? Porque geralmente é um horário que as pessoas deixam para ou estar assistindo os cultos ou a missa em lives ou estão indo para suas igrejas, certo? Então esse horário vai ficar meio complicado pra gente fazer a live num domingo. Pelo menos no domingo vai ser complicado, certo?
Ruim o quê, Kátia, que tá aí ruim a tua internet, né? Porque algumas pessoas falaram que tá bem aqui. Tá tudo bem aqui com relação à transmissão, à minha transmissão. Sim. E aí, as pessoas não se enxergam com relação à avaliação nutricional quando a gente dá a classificação. Então, a autoimagem, se enxergar no espelho, é muito complicado. Algumas pessoas não gostam do que vê no espelho, certo? Tem pessoas que realmente não gostam e acham que tem o espelho mais como inimigo do que como amigo. Aí quando eu pergunto para vocês, o espelho que tem na casa de vocês é colocado porque é obrigatório colocar? Não existe um banheiro sem um espelho, né? Não existe alguns departamentos, o quarto, por exemplo, sem espelho. Então, algumas pessoas acham que é obrigatório ter espelho na casa, por uma questão cultural. Aí algumas pessoas estão aqui, se manifestaram no privado e estão se manifestando agora, que não gostam de se olhar no espelho porque se acham que estão obesas ou estão magras demais e não gostam do que está vendo, ou seja, não gosta da sua autoimagem. E o espelho, ele reflete isso de imediato, certo? Mas eu queria chamar a atenção de vocês. Geralmente, as pessoas que não gostam de se olhar no espelho é porque se acham bonitas ou feias. Quem gosta de se olhar no espelho é porque se acha bonito ou porque se acha feio? Geralmente, quem gosta de se olhar no espelho é porque se acha bonito, né? Gosta do que tá vendo, não é isso? Geralmente, algumas vezes, a pessoa gosta de se olhar no espelho porque tem algumas imperfeições e se olha no espelho para dar uma melhorada, não é isso? Silvana acha que é obrigatório ter espelho na casa. Já é cultural, né, Silvana? Já é cultural. Mas aí a pessoa que não gosta de se olhar no espelho, não se olha no espelho porque se acha feia. Se acha feia. Se acha gorda, desculpa. Se acha gorda. Se acha magra, se acha já com algumas rugas. Não se reconhece na expressão facial. Não se olha no espelho porque tem uma memória, né, fotográfica da sua autoimagem que remete lá para a adolescência e aí não gosta de se olhar no espelho. Mas eu estava associando esse tema dessa live com a autoimagem e comecei a perceber, sabe o quê? Que os grandes líderes da história, principalmente da história bíblica, os grandes líderes, todos eram bonitos. A Bíblia fala. Não vou dizer todos, mas a maioria dos grandes líderes históricos, principalmente no que se diz respeito à Bíblia, fala que eles eram bonitos. E eu fiz uma relação aqui, eu peguei só alguns, para vocês terem uma ideia. Quem conhece a história aqui de José do Egito? José do Egito, que foi vendido pelos irmãos, e aí depois foi para o Egito, e lá interpretou o sonho de Faraó. Esse José do Egito, lá em Gênesis, depois vocês vão lá e leem, para vocês verem se eu não estou falando certo. Lá em Gênesis 39, verso 7, fala que ele era formoso, que ele era bonito. Ele era tanto bonito que a mulher de Potifar se atraiu por ele. Lá em 1 Samuel 16, capítulo 12, fala de Davi, o rei Davi. Lembra? Davi que deu uma pedrada na testa do gigante e matou o gigante, que foi ungido rei. Lá está dizendo que ele era de boa aparência, que ele era formoso. E Moisés, aquele Moisés que a mãe colocou na cestinha, e aí depois ele libertou o povo de Israel do cativeiro,
né? Atravessou o Mar Vermelho. Lá em Êxodo 2:2, lá também diz que Moisés era muito bonito. Desde bebê, Moisés era bonito. E Daniel, aquele Daniel da cova dos leões. Isso, Ned. Daniel das covas dos leões. Eu peguei assim os mais conhecidos. Daniel, lá em Daniel, capítulo 1, verso 4, também diz que ele era muito bonito. Ele era tão bonito que ele foi escolhido com mais 3 para viver no palácio do rei. Então a gente observa que a beleza estava muito presente na descrição daquelas pessoas que tiveram destaque na Bíblia. Porém, tem um líder, o nosso líder maior, o mestre dos mestres, né? Aquele que veio e que foi escolhido, nasceu do ventre, né, da Virgem Maria, que foi escolhido para ser o Salvador do mundo. Esse que nasceu da Virgem, esse que veio salvar a humanidade, esse que mudou a história, que a história foi dividida, né, em antes e depois de Cristo, ou seja, o personagem principal da história, lá em Isaías, capítulo 53, versos de 2 a 4, diz que ele não era formoso, ele era feio. Jesus era feio, sabia? Tá lá. Se você está duvidando do que eu estou falando, você vai lá e vai ler Isaías capítulo 53, versos de 2 a 4. Ele não tinha formosura nenhuma. A Bíblia diz isso, que ele não tinha formosura nenhuma. Ele era feio, Jesus era feio. Mas, Débora, eu pensei que Jesus era loiro, dos olhos azuis, como está lá no quadro. Não, gente, ali é só uma pintura, como os europeus, eles imaginavam que era, né? Porque ninguém realmente sabe os traços da fisionomia de Jesus. Então se imaginou Jesus loiro, os olhos azuis, mas Jesus não era. Exato, dizia que ele não tinha boa aparência, ele era feio. Aí vamos pensar né? Juntos aqui com relação a bonito e a feio. Se a beleza fosse tão relevante e se a beleza fosse um fator primordial para que as pessoas viessem a se destacar, viessem a conquistar o seu espaço, se a beleza fosse algo espiritual com relação a quem é bonito é santo, quem é bonito parece o anjo do céu. Jesus vinha num mundo feio, Jesus vinha para a terra feio. Estava lá escrito que Jesus não tinha formosura nenhuma, ainda diz assim, não tinha formosura nenhuma, não era de boa aparência. Então isso faz a gente pensar, não faz não? A gente percebe que os grandes líderes que eu citei tinha lá como primordial a beleza. Está lá destacado como primordial a beleza. Já no caso de Jesus, já no Velho Testamento, porque Isaías ele descreve a vinda do Messias, descreve como Jesus não tendo formosura nenhuma. Trazendo para a temática que nós estamos falando hoje sobre autoimagem. Você agora encucada com essa relação de beleza, aí qual é o seu maior referencial? Para quem é cristão, o maior referencial é Cristo, não é? Nós somos seguidores de Cristo. Então, se o nosso líder maior, o nosso Messias, era feio, por que nós temos que ter como um padrão de aceitação a beleza? Ou porque a gente tem como um padrão de identidade a beleza? Por exemplo, Débora, mas aí é muito fácil você falar, porque eu queria ter a beleza, os olhos da atriz fulano de tal. Eu queria ter o cabelo
da atriz fulana de tal. Ah, eu queria ter o corpo de uma modelo. Ah, eu queria ter a beleza, aquela barriga toda definida daquele profissional lá na academia. Ah, eu queria, a gente está sempre tendo um padrão de beleza que aos nossos olhos parece ser inatingível, né? Que parece ser algo que nunca vou ter, porque eu vou estar sempre insatisfeito. Aí a gente tem hoje a evolução do campo da cirurgia plástica, né? Que você pode ter a boca que você quiser, o olho que você quiser, a sobrancelha que você quiser. Aí você pode ter a barriga que você quiser, porque você pode fazer uma lipo, você pode fazer uma cirurgia, né? No seu abdômen, tirar a sua pança, tirar a sua barriga, e você ficar com a barriga negativa. Você pode esticar seu rosto para não ter rugas, né? A gente tem toda essa capacidade de se repaginar com relação à estética, né? Mas se você não trabalha o seu interior, a sua aceitação, a seu estado emocional, você vai ter ou vai se parecer com quem você quiser e ainda assim você vai ser um eterno insatisfeito. Então, quando a gente trabalha a autoimagem, principalmente no acompanhamento nutricional, para que as pessoas cheguem ao peso ideal ou chegue no sentido de perder peso ou chegue no peso ideal porque está abaixo do peso, não é com uma finalidade estética tão somente. É por uma finalidade estética, sim, depende do objetivo da pessoa. Mas é mais por uma questão de saúde, né? Porque a obesidade, ela já é encarada como uma doença, um processo inflamatório. O baixo peso, ele já é voltado por uma questão de deficiência nutricional com relação à anemia, à desnutrição e às outras esferas com relação ao sistema imunológico também. Então é mais uma questão de saúde. Mas a nossa insatisfação pessoal muitas vezes não está naquilo que eu sou, mas naquilo que eu me tornei. Se eu me tornei magra demais, se eu me tornei obesa, se eu me tornei isso, se eu me tornei aquilo. E os seus referenciais acabam sendo inatingíveis e você se frustra. O que é que eu quero que vocês façam com relação ao entendimento da beleza? Com o que eu trouxe a nível de Jesus Cristo. Para você entender que o mestre dos mestres, o senhor dos senhores, ele não precisou de beleza para atingir o seu propósito aqui na Terra. Você não precisa de padrões de beleza para atingir os seus objetivos aqui na Terra. Você não precisa de padrão de beleza para atingir os seus propósitos aqui na Terra. Ou você não precisa de padrões de beleza para você se encaixar nessa esfera de sociedade tão exigente como é a nossa sociedade atual. O que é que você precisa? Você precisa começar a trabalhar, a desenvolver a sua identidade. Porque quando uma pessoa ela tem identidade e ela é muito bem resolvida, as deformidades podem até vir, mas ela vai se identificar mediante a essas transformações. Ô, W, então tu tá querendo dizer que eu devo me aceitar no estado da obesidade como eu estou e vou parar de emagrecer ou não correr atrás do emagrecimento? Eu não estou falando isso. Eu estou falando com relação à aceitabilidade e ao entendimento de que a sua identidade vai além da sua forma atual, a sua forma corpórea atual. Não é isso que identifica você. Quando você se olha no espelho, ou quando você não gosta de se olhar no espelho, não é porque você está se vendo gorda, ou porque você está se vendo magra, ou porque você está se vendo com ruga na cara, ou você está se vendo careca.
É porque você não está se identificando com o que você está vendo no espelho. Vocês estão conseguindo captar? Vocês estão conseguindo entender com relação que o problema da autoimagem não é necessariamente o meu estado fisiológico no momento, mas é meu estado de compreensão, de entendimento da minha concepção com relação ao ser humano que eu sou no meu interior. Então, se vocês absorveram esse ensinamento, a partir de hoje, o espelho ele não vai ser mais o inimigo de vocês. O espelho vai passar a ser um aliado. Por quê? Porque ele vai te mostrar que na construção da tua identidade tem coisas em você que não definem você. Aí você vai ter que o quê? Se afastar dessas coisas que não te definem, que não condiz com a tua identidade. Entenderam? Perceberam a diferença com relação à identidade, com relação à insatisfação pessoal? Compreenderam a grandeza de que cada pessoa ela é essencial em cada etapa que você está vivendo. E em cada etapa que você está vivendo, você está se transformando, você está mudando, você está evoluindo. Algumas pessoas, elas ficam, as rugas aparecem mais cedo, o cabelo branco aparece mais cedo. Isso tudo faz parte de um processo evolutivo. Ah, mas aí, Débora, não é para eu pintar meu cabelo, não é para eu puxar minha pele, não é para eu poder fazer nada, eu devo respeitar esse processo evolutivo? Não, não necessariamente. Se você quiser fazer cirurgia, se você quiser melhorar. Eu mesmo tenho várias coisas que eu pretendo fazer, não porque eu não estou tendo problema com a minha identidade, porque a minha identidade não tem nada a ver com essa capa aqui, mas é porque eu acredito que pode melhorar mais, e aí a gente corre atrás para melhorar. Porque quando você faz uma sobrancelha definitiva, você está trabalhando sua autoimagem. Se você faz o contorno, aumenta o contorno da sua boca, você está fazendo o quê? Trabalhando sua autoimagem. Se você está pintando o seu cabelo porque ele já está ficando branco, você está trabalhando o quê? Sua autoimagem. Mas você é de cabelo branco ou você é de cabelo pintado, não muda em nada a identidade que você construiu ao longo da sua trajetória de maturidade. Certo? Então, o que é que a gente vai pegar com tudo isso de hoje, com toda essa informação de que o que eu sou, o que me define como ser humano, aquilo que me faz essencial na minha vida e na vida das outras pessoas que me cercam, elas são muito mais profundas do que uma imagem que está refletida no espelho. E existem momentos da nossa vida que a gente representa fases diferentes. E as pessoas que amam a gente entendem isso. Porque, olhe bem, a pessoa... Eu vou dar o meu exemplo. Por exemplo, o meu maior referencial de amor na Terra, né? De pessoa que eu amo, de pessoa que para mim é a pessoa mais linda do mundo, ela é obesa, ela é hipertensa, ela é diabética. Mas ela sempre foi assim? Não. Ao longo do tempo ela foi agregando isso, mas ela não perdeu a essência dela, que é minha mãe. Dá para entender? Vocês perceberam agora? Vocês entenderam esse processo? Então, quando você se olha no espelho, que você não está gostando do seu corpo, não tá satisfeita, não pare de olhar não, porque não é isso que te define. Não é isso que é a tua identidade. Se não te define, se você não está feliz, corre atrás para mudar. Porque é possível mudar. É possível, Débora, é muito difícil. Não é difícil se você colocar como prioridade. Porque as nossas prioridades nos definem. Então aí o que é que a gente vai fazer a partir de agora? A gente precisa de algumas ferramentas nesse acompanhamento nutricional. E o espelho é um deles.
Aí o que é que acontece? O espelho vai te mostrar onde você está melhorando, onde você deve melhorar mais um pouquinho. Ah, Débora, eu tô com baixo peso, mas quando eu me olho no espelho, eu ainda vejo aquele pote no meu abdômen, aquela barriguinha que insiste em estar lá presente. Pronto, foque na circunferência abdominal, corre atrás, que é possível você aumentar a sua massa muscular e perder ao mesmo tempo circunferência abdominal, né? Então é possível baseado num acompanhamento mais rigoroso com relação a isso. Então, já finalizando a nossa live, eu gostaria de que vocês entendessem, né, que não importa o papel de presente que você está sendo embrulhado. Não importa o que você está usando ou o que foi usado para redefinir você. Se foi um papel de presente, se foi um saco plástico, se foi um... Como é o nome daquele papel que a gente usava antigamente? Esqueci o nome daquele papel que antigamente se enrolava no armazém, se enrolava as compras. Esqueci. Se você é um papel metro, se você está sendo envolto, não importa. Se você está sendo, você está envolto, você está lá, o seu exterior, ele é uma folha de ouro, né? Tem algumas coisas que são envolvidas por materiais mais preciosos. Não importa. O que importa é o que está dentro desse envelope, que é você na sua essência. E todas as vezes que você diz assim, mas meu Deus, quando eu estava lá na barriga da minha mãe, o senhor lá no papel de embrulho, isso, Ivonete, papel de embrulho. Aí quando você estiver lá, se olhando no espelho, triste com a realidade, você vai dizer assim, mas meu Deus, quando eu estava lá no ventre da minha mãe, o senhor não poderia ter botado lá um cromossomo, uma coisa para eu nascer com o olho azul, para eu nascer com o olho verde, para eu nascer com o olho castanho claro, para eu nascer com o cabelo loiro, para eu nascer com o cabelo preto, para eu nascer com o cabelo volumoso, para eu nascer com altura, para eu nascer com 1,80 m, para eu nascer com 1,70 m. Você vai lembrar desse texto que eu referenciei com relação à profecia do nascimento de Jesus, né? Ele não tinha formosura nenhuma, ele não tinha beleza nenhuma, mas ainda assim ele foi o mestre dos mestres e senhor dos senhores. E se você parar hoje para ler Isaías 53, verso 4, lá vai estar dizendo que esse homem feio, aquele homem que não tinha formosura nenhuma, ele carregou sobre os seus ombros todas as nossas dores, as nossas enfermidades, e sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. Então, esse homem feio, esse homem que não veio ao mundo desprovido de beleza, foi o homem mais bonito, ou que contou a história mais linda, a história mais bem escrita, foi escrita por ele. Então, o que é que acontece? A gente precisa entender que nós não vemos ao mundo por acaso, como eu falei na minha última live, né? Todo mundo está escrevendo a sua história. Então, a sua história será lembrada não pelo tipo de caneta que você utilizou, mas pelo conteúdo que você escreve a cada amanhecer, a cada fôlego da vida, a cada momento especial que você está presenciando, que você está vivendo, que você está evidenciando. A cada amanhecer você tem a oportunidade de escrever uma nova história. Você recebe uma folha em branco e vai escrevendo uma nova história.
Então, escreva a tua história, independente do aspecto que você está hoje. Mari está falando da experiência dela aqui, com relação à luta dela com o cabelo. Né? Com 44 anos, ela já tem toda a sua cabeça envolta de cabelo branco e ela se cansou dessa luta e resolveu assumir o cabelo branco e está dando show de bola com relação a isso. Aí Cris diz que ela quer ser, né? Ou ela é do jeitinho que ela quer. Do jeitinho que ela é, não é isso? E quer emagrecer porque quer ficar um pouco melhor. Isso mesmo. Aí a Adriele fala sobre ansiedade. Essa ansiedade, Adriele, que piora quando você olha no espelho ou quando você se priva de olhar no espelho, essa ansiedade faz parte de um processo de autoimagem também, da não aceitação do que você é. Então a gente precisa desenvolver a nossa identidade, saber quem eu sou e para onde eu quero ir, certo? Mais uma vez eu gostaria de agradecer vocês pela fidelidade em assistir às nossas lives. Eu acredito que o que nós falamos hoje trabalhou, porque trabalhou na minha vida, né? Trabalhou na minha história. Eu tenho certeza que trabalhou hoje na vida de vocês. E eu gostaria de que vocês, a partir de hoje, entendessem que a beleza ela tem um outro contexto de aceitação, outro contexto que não é esse contexto que a mídia está impondo aí nessa questão do corpo, né, dessa exigência corporal, nessa luta absurda das pessoas atingirem um padrão de beleza, que muitas vezes não é o padrão de beleza correto, não é o padrão de beleza saudável. Então, eu espero que hoje vocês tenham um novo conceito de beleza. Entenda que a beleza da vida é você compreender a sua identidade e fazer aquilo que você recebeu como missão para fazer. Que Deus abençoe vocês. Eu espero também que outras pessoas que não tiveram como assistir, essa live vai ficar salva, né, lá no Facebook. Assistam vocês que não se vocês que estão assistindo aqui sabem de alguém que não assistiu, né, marque essa pessoa lá no comentário para que ela consiga visualizar. Eu sei que você que está aqui nessa live agora, você precisava ouvir o que foi dito aqui. As pessoas que não estão, não é que elas não precisem ouvir, porque cada pessoa tem suas necessidades e a gente respeita isso. Mas se você, no seu interior, Deus tocou no seu coração para que botou lá na sua mente o nome de uma pessoa que você sabe que precisava ouvir isso, vai lá e marca essa pessoa, no momento certo ela vai ouvir, certo? Que Deus abençoe vocês, muito feliz com os resultados. A partir de segunda-feira nós vamos traçar novas metas para o grupo e já ia esquecendo, quinta-feira vai ser o nosso dia D, certo? Dia D. O que é isso, Débora, dia D? Vai ser o dia que você vai quem é de Elísio Medrado vai se dirigir ao posto de saúde e nós vamos fazer a avaliação antropométrica de vocês, certo? A gente vai pesar e vai medir vocês. Vocês levem um caderninho que vocês anotaram antes o peso de vocês para a gente fazer a comparação, certo? Levem um cartão do SUS também. Você que não é de Elísio Medrado, vá para uma unidade de saúde para você se pesar. Débora, mas a pandemia tem que ter cuidado. Realmente tem que ter cuidado. Você respeita todo o protocolo de segurança. Vai lá que você vai encontrar profissionais competentes que receberão vocês para fazer essa avaliação. Ah, Débora, eu vou na clínica porque o SUS... Não fale mal do SUS não, porque eu sou SUS, eu defendo a bandeira do SUS e o SUS é de excelência porque eu sou profissional do SUS e eu tô lá, certo? E outros colegas que estão lá são profissionais de excelência e fazem a saúde acontecer em Elísio Medrado e com certeza em outros municípios dos quais vocês fazem parte, certo? Defendo a bandeira do SUS,
O SUS não é só o que a gente vê nas mídias, mas tudo que chega à sua casa com qualidade, com segurança alimentar, é a vigilância sanitária, é a Anvisa que fiscaliza. Quando você tem um medicamento, que esse medicamento chega lá na sua casa regularizado, é a saúde que faz esse papel. Quando você vê transplantes, não existe realização de transplantes na rede particular. Quem faz os transplantes é na rede do SUS. Então eu defendo a bandeira do SUS. Eu sou SUS e o SUS dá certo sim. Acredite, porque dá certo. Certo? Deus abençoe vocês. Fique com Deus. Até a nossa próxima live.